Olá pessoal, estou gravando aqui esse vídeo para falar sobre a resolução da prova de sexta-feira, tá bom? Estou postando aqui a resolução, então vamos lá. A primeira questão era uma questão que pedia para descobrir o valor de x e y, sabendo que os vetores AB e CD eram iguais, né? Só que os vetores AB e CD não foram dados. O que foram dados foram os pontos AB e CD. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente tem dois pontos e a gente quer achar um vetor que faça parte desses dois pontos, a gente tem que fazer o segundo menos o primeiro. Então nós temos AB igual a CD, né? É a definição que o enunciado dá. O AB é B menos A. Então eu tenho aqui os pontos A, né? Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B. É sempre o segundo menos o primeiro. E aí quando a gente faz essa subtração, né? 4 menos x dá 4 menos x. Y mais 3 menos 1. O único que eu posso operar é o 3 com 1. Fica y mais 2. CD é D menos C. Eu tenho vetor C aqui, D aqui, olha, e tenho vetor C. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tem menos com menos, e geralmente quando tem isso, menos com menos, a gente acaba confundindo a resolução, tá bom? Então vamos lá. Nós temos 2x menos menos x, passa a ser mais x. Então 2x com mais x, 3x. Y mais 8 menos 2. Então, eu vou operar o 8 positivo com 2 negativo. Tá? Então, vai dar 6. Mais y com menos y dá 0. Então, o vetor CD é 3x e 6. Só que o enunciado fala que o AB é igual ao CD. Então, o AB é 4 menos x, né? Tá aqui. E o segundo ponto é y mais 2. Tem que ser igual a quem? A 3x e 6. Então, é sempre primeiro ponto do par ordenado com o primeiro ponto, segundo com o segundo. Se for na R3, é primeiro é igual a primeiro, segundo é igual a segundo, terceiro é igual a terceiro. Isso se eu estiver falando numa igualdade de vetores. Então, 4 menos x é igual a 3x. 4 é igual a 4x, né? Porque está menos x, passa para o outro lado, mais x. Então, ó, 4 dividido por 4 vai ficar x igual a 1 ou 1 igual a x. Já achei o valor de x, falta achar o valor de y. E aí o y é mais fácil, né? Y mais 2 é igual a 6. Y é igual a 4, né? Tá mais 2, passa para o outro lado, menos 2. Então, nessa primeira questão, as respostas são x igual a 1 e y igual a 4. Qualquer outra coisa diferente que você tenha feito aí, está errado. Ah, errei só o sinal. Não interessa. Errou o sinal, o vetor tinha que ir para a direita, foi para a esquerda. Ok? A segunda questão dava 3 vetores, né? 2 por 2, e pedia o A transposta mais 2 vezes o B menos o vetor a matriz C. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a matriz transposta, né? Às vezes eu estou olhando para o lado porque estou gravando esse vídeo aqui na hora do jogo do Flamengo e River. Por enquanto o Flamengo está perdendo, mas algo me diz que esse final vai ser um final épico e a gente vai levar esse título. Né? Tô aqui já com manto, como não podia deixar de ser, como um domingo daqueles ensolarado, né? No caso, essa final aí foi no sábado, mas vamos lá, vamos continuar corrigindo aqui. Então, a matriz transposta é aquela matriz que faz a linha virar coluna e a coluna virar linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a matriz A transposta. Ó, repare que era menos 4 e 2 a primeira linha, passou a ser primeira coluna. A segunda linha era menos 1 e 0, passou a ser a segunda coluna. Com isso daqui eu já fiz a transposta. 2 vezes B. O que é 2 vezes B? Pegar o 2 e multiplicar pelo B. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 1 dá 2. E o C eu não preciso fazer nada. Então, tá aqui agora minhas matrizes, né? A transposta, 2 vezes B, e o C eu só repetir. Então, eu vou operar posição com posição. A menos 4 mais 0 dá menos 4. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 com 0 dá menos 3.
2 positivo com 2 negativo dá 0. 0 com menos 0 dá 0. Ó, e o Lucas Prato acaba de entrar no jogo. Acho que ele vai fazer alguma besteira. 0 com 2 dá 2, né? 2 menos com menos dá mais. Então, 2 com mais 1 deu 3. Então, essa vai ser a minha matriz resultante. Ok? Questão 3. Uma equação onde só tem raízes, né? E então, para poder operar, eu tenho que transformar essas raízes tem que fatorar elas e ver o que pode ser feito. Quando eu fatoro 512, dá 2 a nona. Quando eu fatoro o 32, dá 2 a quinta. E quando eu fatoro 256, dá 2 a oitava. Por que eu não coloquei 2 a nona nem 2 a quinta? Porque como a raiz é quadrada, importa que eu coloque em múltiplos de 2. Porque são eles que vão sair da raiz. Ok? Então, ó, quando eu simplificar por 2... 8 dividido por 2 dá 4. Saiu 2 a quarta da raiz. Quando eu simplificar por 2 essa daqui, 4 dividido por 2 dá 2. É o 2 ao quadrado que sai daqui. Quando eu simplificar por 2, é o 2 a quarta que vai sair da raiz. Ok? Então, quem continua dentro da raiz? Esse cara e esse aqui que eu não posso fazer nada. Então, 2 a quarta, tá? É 16. 16 vezes 4, 64. 2 ao quadrado é 4. E menos, cuidado com isso, por favor, tá? Só quem está sendo elevado ao quadrado é o 2. 2 à quarta é 16. Então, agora eu vou somar o que eu posso somar, que são as raízes, né? E vou repetir o 16. Então, 72 raiz de 2 menos 16. Se alguém fez isso, beleza. Se alguém tentou fatorar, a forma fatorada é 8 que multiplica 9 raiz de 2 menos 2. Tá? Sei lá, se alguém quis colocar por 4 também, aí daria um outro resultado. Mas tem que ter cuidado com essa fatoração, caso alguém tenha colocado em forma fatorada. Então, essas são os dois resultados. Tá? O 8, que multiplica 9 raiz de 2 menos 2, é a forma mais fatorada possível. Tá? Você poderia ter colocado como 4 em evidência. Né? Aí 72 por 4 dá 36, daria 18 aqui dentro. E aqui daria 4. Tá? Mas não sei. Vamos ver o que vocês fizeram na prova. Questão 4 é uma questão que parece ser muito complicada, mas é uma questão simples. É uma questão que trabalha somente com propriedade de potência. Como eu falei na hora da prova, não precisava que vocês elevassem a potência para poder resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar desmembrar um pouco esses valores. 21 elevado a 30, 189 elevado a 15. Bom, 21 é 7 vezes 3. Tá? Quando eu desmembro 21, vou tentar desmembrar, a única coisa que eu encontrei ali é 7 vezes 3. Quando eu fatoro 189, eu vou encontrar 7 vezes 3 ao cubo. Tá? E 7 vezes 3 elevado a 30, porque é o valor do expoente. 7 vezes 3 ao cubo elevado a 15, porque é o valor do expoente. Então, propriedade da potência. Se eu tenho dois números multiplicando dentro de um parêntese, cada um desses números é elevado a essa potência. Então, eu vou ter 7 elevado a 30 vezes 3 elevado a 30 vezes 7 elevado a 15, né? Porque aqui o 7 multiplicou por 15. E o 3 vai multiplicar por 15, vai dar 45. Então, repare, eu tenho potência de 7 em cima, potência de 7 embaixo. De base 7 em cima, de base 7 embaixo. Potência de base 3 em cima, potência de base 3 embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedade de potência. Divisão de mesma base. Repito a base, diminuo os expoentes. Então, eu vou ter 30, né? Repetir a base, 30 menos 15, dá 15. 3 elevado a 30 e 3 elevado a 45. Tá? Então, eu vou cortar o 30 com 30, né? Eu teria 3 elevado a 30 e embaixo 3 elevado a 30 vezes 3 elevado a 15. O 3 e 30, 3 elevado a 30 com 3 elevado a 30, eu poderia cancelar, sobrando somente o 3 elevado a 15. Agora, repare, tanto a potência de cima quanto a potência de baixo está elevada ao mesmo expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar numa fração e elevar a um único expoente. Tá? Se parou aqui,
Nesse primeiro tá ótimo, mas se parou aqui, tá mais bonito. Então, minha resposta, 7 sobre 3 elevado a 15. Ok? E chegamos na questão derradeira, questão 5, né? Fala de função composta, função inversa, né? Então, ó, essa função composta é fg de x, né? Se fosse fg de x, no lugar do x eu teria que colocar o g de x. Mas como eu quero g de 2, eu vou facilitar esse cálculo. Como isso? Eu vou calcular primeiro o g de 2. Porque, na verdade, a função tem que fazer composição com g de 2. Então, eu posso calcular primeiro o g de 2 e depois jogar na função f. Então, ó, quando g for 2, a minha função vai ser igual a zero, porque eu vou substituir aqui, ó, 2 menos 2 deu zero. Então, fazendo a função composta agora. Quem é a função f? X ao cubo mais 3. Só que eu não quero função composta com g de x. Eu quero a função composta com g de 2. Quem é g de 2? É o zero, já foi calculado. Então, ó, 0 ao cubo mais 3 deu 3. Bem mais simples do que muita gente de repente fez, pegando x menos 2 e levando ao cubo daquele número grandão. Tá? Isso pode ser feito porque eu estou calculando a composição de uma função com uma função onde eu tenho valor numérico. Tá legal? E agora eu vou fazer minha função inversa. Eu vou fazer minha composição da função inversa de g com f de x. Primeira coisa, eu não tenho a função inversa de g, eu tenho que calcular. Então, primeiro eu vou calcular a função inversa de g. Né? G é igual a x menos 2, está aqui. Tá? Ou y é igual a x menos 2. Bom, como é que eu calculo a função inversa? A minha função inversa é calculada da seguinte maneira. O que é x vira y, o que é y vira x. Nesse caso aqui, ó. É aqui que eu vou fazer essa modificação. Então, já troquei, ó. O que era y virou x, o que era x virou y. Ordenando agora, né? Tirando esse menos 2 desse lado, fico passando para o outro, ficou x mais 2 é igual a y, que já é a minha função inversa. Mas como saber que essa é a função inversa? A gente faz daquela maneira, né? A gente escreve com g elevado a menos 1. Então, g elevado a menos 1 de x é x mais 2. Então, essa é a minha função inversa de g. Para que eu fiz isso? Para fazer a composição agora com f de x. O que eu vou fazer então? No lugar do x, eu vou colocar x ao cubo mais 3. Ó, no lugar do x, eu estou colocando x ao cubo mais 3. E agora basta só apenas fazer a soma, que a única coisa que eu posso fazer é somar o 3 com 2. Deu 5. Então, está aqui, ó, minha função composta, né, com g de 2 e minha função composta de função inversa de g com f de x. Então, são os meus dois resultados. Nada diferente disso pode ser resposta certa. Ok? Bom, chegamos aí ao final. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês venham ter, agora, não adianta falar agora, tá? A gente vai resolver no dia da aula, tá? Logo vocês vão estar recebendo as notas das correções. E aí, se discordarem de alguma correção, de alguma coisa, no horário da aula, na sexta-feira, a gente acerta isso, tá bom? Tenham todos uma boa tarde.